Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um NovaCast. Eu sou o Pedro Atácio. Tô aqui mais uma vez juntamente com o Ariel Lautaro. Se apresenta aí. E aí, família, tamo junto de novo. E hoje a gente trouxe mais uma pessoa para bater um papo aqui com a gente, como vocês gostaram bastante, que é o nosso pastor, nosso grande amigo André Borges. Fala um E aí, pouquinho aí. rapaziada, tudo bem? Tamo junto. Top. A gente vai abordar um tema hoje que buga muito na cabeça da galera. E acho que essa mesa aqui que a gente vai falar é uma mesa rica, que a gente consegue contribuir com vocês aqui da escola, da igreja. E que vocês desfrutem aí quando vocês estiverem escutando, indo pro trabalho, indo pra escola, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre a teologia da promessa. E como eu falei, eu tô aqui com o Ariel e com o André. Esses dois, eles conseguem compartilhar muitas coisas. Então, eu separei algumas perguntas aqui também, que com certeza é algumas dúvidas que vocês que estarão ouvindo vão ter ao decorrer dessa conversa, tá bom? Então, a gente vai começar aqui com o André. Fala um pouquinho aí, André, o que você preparou pra gente, pra galera. É assim, né? A gente começou a escola, o Nova, e a gente não consegue entregar todo o conteúdo que a gente tem nas aulas que a gente tem todas as terças-feiras. Então a gente decidiu fazer esse podcast para entregar mais para a galera daquilo que a gente tem recebido e que a gente conseguiu entregar até nas outras turmas, né? Na semana a gente se esforça para entregar o melhor material para todo mundo, mas a gente sabe que não vai dar para entregar tudo. E isso daqui é uma coisa que a gente fez nas outras aulas, nas outras turmas, que dentro da grade dessa turma que a gente formatou, não vai ter essa aula. Então isso daqui é um conteúdo extra pra galera absorver aí, é muito importante, né? Top. E você, Ariel, quer falar alguma coisa em cima disso que ele comentou? Não, hoje eu vou ficar mais De stand-by? stand-by. Mas acho que é legal falar, tipo assim, tipo, como que foi pra você ouvir a primeira vez sobre isso? Cara, então, Teologia da Promessa, quando eu escutei a primeira vez, primeiro assim, eu sempre tive dificuldade de entender a mensagem da Bíblia toda, como um resumo, né? Então, eu meio que fragmentava as histórias. Então, eu olhava pro Antigo Testamento, era uma coisa, e o Novo Testamento era outra coisa. E aí sempre tive uma grande dificuldade assim, teológica mesmo, de organizar na minha cabeça como que funcionava, para onde tudo apontava. Aí assim, é fácil falar assim, todas as coisas apontam para Cristo. Uhum. Beleza, né? Aí é meio que óbvio. Todas as coisas vão nos levar à eternidade, as coisas que a Bíblia fala. Só que como isso, em cada história, acaba apontando para isso, né? E a teologia da promessa, cara, você é louco? Foi uma explosão na minha cabeça assim, porque eu falei assim, mano, saber que tudo que é contado tem um único foco. Só que assim, específico, né? Você começa a estudar os porquês de cada coisa, os costumes, a época, o contexto. Aí o André contando agora aí, vocês vão entender um pouco mais. Mas a teologia da promessa organizou a minha cabeça e me fez entender, tem me feito entender, né? Que eu tô estudando ainda, tem me feito entender a Bíblia de uma forma mais resumida e mais objetiva. Pode crer, você falando também me recordou a primeira vez que eu ouvi também a teologia da promessa, porque assim, quando a gente não entende a teologia da promessa, né, porque assim, existem diversas teologias hoje que acabam bagunçando a nossa cabeça, tem várias que eu nem sei o nome, essa que é a verdade, mas especificamente quando você cresce dentro de um lar cristão, vamos dizer assim, você acaba querendo se parecer com diversos personagens da Bíblia, você acaba querendo viver aquilo que aqueles personagens viveram e você não entende que a Bíblia ela é uma única história de Gênesis até Apocalipse, né? Então, quando eu escutei a teologia da promessa a primeira vez, realmente, como o Ariel falou, veio para organizar, veio para dizer, meu, é isso. Não é aqueles outros pontos que dão um nó na cabeça, dá 7 voltas. Não é É como isso. se uma criança pudesse entender, né? Exatamente, é uma historinha que dá para contar para uma criança, sabe? De uma forma simples, mas que quando a gente tá adulto, a gente aprende a organizar melhor. Sim. É legal porque, assim, primeiro, não fui eu que inventei isso. Isso daqui é uma teologia bíblica antiga de um teólogo chamado Walter Kaiser. A galera que quiser comprar o livro é O Plano da Promessa de Deus e Introdução ao Plano da Promessa de Deus. São os dois livros que são baseadas esse setor da teologia que é chamado de teologia bíblica. Então, o que é teologia bíblica? É a teologia que vai estudar a temática central da Bíblia. Então, tem uma galera que vai dizer que são sacrifícios.
Aí eles vão colocar toda a Bíblia pautada nesse único tema. A gente, se fosse resumir a história que a Bíblia conta em uma única palavra, a gente ia falar que é a promessa. Então, para a gente entender isso, né, para a gente compreender isso de maneira mais profunda, a gente precisa entender o que é a Bíblia. A Bíblia é um composto, né, de 40 autores que escreveram a Bíblia inteira. Você imaginar, escrever a mesma história, 40 pessoas diferentes, precisa de uma intervenção divina mesmo. Sim. Então, 40 autores, são 66 livros e todos eles giram em torno da mesma temática. Todas as profecias falam sobre a mesma temática. Todas as vezes que a Bíblia aponta para a promessa de Deus, fala sobre a mesma temática. Isso vai centralizar a Bíblia. A ideia de teologia bíblica é centralizar a Bíblia em um único tema. Um fio da meada que vai de Gênesis até Apocalipse. Mas quando a gente olha para a Escritura de maneira fragmentada, que é o que a maioria faz, a gente consegue pregar em cima de um versículo descontextualizado. Por exemplo, a gente pega lá, eu vou pegar 2 versículos aqui para vocês verem. Eu sempre anoto eles para falar sobre eles, porque eles são uma curiosidade. São versículos que passam desapercebidos quando a gente está lendo, mas que eles têm centralidade nesse tema. O primeiro é Atos 26, 6 e 7, que fala assim: agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos seus antepassados. Essa é a promessa que as 12 tribos de Israel esperavam que se cumpriam, cultuando a Deus com fervor de dia e de noite. E é por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Aqui, Paulo está diante do rei Agripa e ele está fortalecendo o seu discurso e dizendo o que ele está fazendo lá. E ele está falando sobre Jesus Cristo. E ele está falando, o que eu estou trazendo aqui para vocês, rei, é o seguinte, é que todos os judeus antes de mim criam nele, só que em um formato de promessa. Todos os judeus. E ele fala ainda mais, ele fala assim, as 12 tribos antes de nós, elas também criam nessa promessa. Então a vida de Israel girava em torno da promessa, dessa promessa central da Bíblia. É um versículo que sempre passa desapercebido, mas a gente vai ver que ele está falando da promessa, né? E ele fala assim, de dia e de noite eles aguardavam com fervor isso. Então era uma expectativa gerada pela promessa que Deus havia feito a esse povo. Um outro texto legal é Romanos 15, 8, que fala assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita aos seus pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Então, o que ele está falando aqui? Que Jesus ele foi o ministro da circuncisão. Por causa da verdade de Deus, ele confirmou a promessa feita aos antepassados. Então ele era a confirmação de uma promessa feita desde Gênesis, e a gente vai ver aqui essa promessa se desenrolando. Outro texto, Romanos 4, do 1 ao 3, que fala assim: do ponto de vista humano, Abraão foi fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Então a gente vai olhar aqui e a gente vai ver que crer na promessa de Deus, em qualquer tempo da história, salvava o ser humano do mesmo jeito. Então como que Abraão foi salvo? A galera vai acreditar que Abraão foi salvo pelas obras, uma vez que Cristo não havia sido crucificado ainda. Mas Abraão creu na promessa de Deus, de que Jesus Cristo viria. Então isso foi imputado a ele como justiça. Ele recebeu a mesma justiça que a gente recebe e foi salvo da mesma forma que a gente foi, crendo que Cristo seria crucificado posteriormente. Então essa história era ela permeava muito no meio do povo de Deus ali, né? Tem um outro texto aqui pra gente pensar, que é Hebreus 11, versículo 32. Então, só pra galera entender, a promessa dos antepassados era que viria o Cristo, o Messias viria. Eu vou chegar lá, eu vou começar a falar sobre a promessa discorrendo. Eu só tô dando um pano de fundo porque a galera leu esses textos aqui e acreditou talvez que essas promessas tinham a ver com a vida delas. Ah, entendi. Entendeu? Um texto fora de contexto. Um texto fora de contexto. Uhum. Então, quantas promessas a Bíblia tem pra você, Pedro? Agora uma. Ele tem uma promessa. Qual que é essa promessa? Aí a gente vai ler sobre ela. Tem uma galera que fala assim, a Bíblia tem mais de 6.000 promessas lá. Nossa. E aí quando você vai ler a Bíblia com esses olhos, você vai perceber que todas as vezes que a palavra promessa é citada, ela está associada
a primeira promessa bíblica que foi feita lá, Adão, Eva e Satanás. Então, essa promessa, ela permeia todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entendi. Entendeu? Então, Então, toda vez que é citado promessa, está falando disso. Então, sempre que é falado promessa, nunca tá falando de uma promessa que Deus tem pro homem em si, somente o homem, mas é uma promessa que aponta para Cristo sempre. Tem uma promessa maior do que a que ele tem para você. Legal. Então, é óbvio que dentro da promessa central de Deus existem coisas que são pra gente. Mas existe uma promessa central que, quando ela é citada na Bíblia, ela não tem muito a ver com a gente, como objetivo dela, mas como trabalhadores para que ela aconteça. Entendi. Entendeu? Mas a promessa central, a gente vai falar sobre ela aqui. Beleza. Eu já vou ir para ela, então. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tá. Vou anotando Então, aí, pessoal. Primeiro, a promessa, ela se revela como uma semente da mulher. É o primeiro ponto para a galera pensar aqui. E fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então a promessa de Deus, ela começa, a primeira promessa de Deus é em Gênesis 3, 15 e 16. Aonde o homem tinha pecado, ele tinha falhado com Deus, e instantaneamente Deus se revela ao homem no mesmo dia, e ele traz uma palavra para o homem, dizendo para a mulher, para Satanás e para o homem o seguinte: do ventre da mulher vai sair aquele que vai resolver esse problema de rebeldia que vocês causaram. E ele vai submeter a morte e o pecado debaixo dos seus pés. Ele vai ferir a cabeça da serpente, mas ele também vai ser ferido nesse processo. Essa promessa, ela é como um diamante. Então você imagina que o diamante, ele tem várias facetas. Essas facetas, elas vão se desenrolando no desdobrar da Bíblia, e a gente vai conseguindo enxergar ela de maneira mais profunda posteriormente. Mas toda a promessa da Bíblia associada a essa promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Toda a promessa da Bíblia gira em torno disso. Toda a Bíblia gira em torno disso, para que isso aconteça de maneira plena na sua primeira, de maneira incompleta na sua primeira vinda e plena na sua segunda vinda. Então tudo isso, toda a Bíblia vai girar no entorno disso, dessa promessa. Que é o evangelho já sendo pregado. É o evangelho sendo pregado. Na teologia a galera chama de proto-evangelho. Que assim, ele não tem tantas informações escritas, mas muito provavelmente na tradição oral, isso tinha sido desdobrado em diversas formas e Deus havia explicado de maneira muito profunda isso para Adão. Então aí nasce aí a ideia de que você cometeu um pecado, você falhou, eu tenho misericórdia de você, você não vai morrer agora. E eu vou, de alguma forma, resolver esse problema, fazendo com que do ventre da mulher nasça alguém puro, sem mancha, sem mácula. Ele pise a cabeça da serpente e seja ferido no processo. No versículo 21 do capítulo 3, ele demonstra o evangelho de maneira didática para tanto Adão quanto Eva compreenderem. Adão e Eva estavam com vergonha de Deus por quê? Vamos lá, vamos ver se a galera daí responde. Por que que Adão e Eva estavam com vergonha de Deus? Vocês aqui, por quê? Porque estavam nus. Porque estavam nus. E aí o que Deus faz no versículo 21? Ele mata um animal. O próprio Deus matou um animal. O próprio Deus matou um animal. Muito provavelmente, o animal ali era um cordeiro. Ele mata um cordeiro, ele tira a pele desse cordeiro e ele cobre Adão e Eva, dizendo intrinsecamente, tanto para Adão quanto para Eva: vocês tinham vergonha de mim por causa da nudez de vocês. Mas agora eu estou cobrindo vocês para que de novo vocês possam se apresentar na minha presença mediante o sacrifício de um cordeiro, que é o meu cordeiro. E vocês estão cobertos por ele. Esse processo de cobrir o pecado a gente vai chamar de expiação no Antigo Testamento. Então, o que era um pecado expiado? Era um pecado coberto. Adão foi coberto pela pele de um cordeiro que foi morto no lugar dele. Então, quem merecia a morte? Adão. Quem que Deus matou? Um cordeiro. Alguém precisou morrer. E foi um cordeiro. E esse cordeiro já apontava para o evangelho de que do ventre da mulher sairia uma criança, e essa criança, ela representaria esse cordeiro de Deus que foi sacrificado em Gênesis no capítulo 3, no versículo 21. Então a primeira faceta da promessa é a semente da promessa. Beleza até aqui? Então desde sempre alguém precisou pagar pelo erro do homem. Exatamente. Então, mesmo o homem errando ali, Deus já tinha alguém que iria pagar por isso.
isso tem alguma coisa a ver com a teologia da promessa? Ou... A galera acredita muito, Pedrão, que quando Deus perdoa alguém, ele varre para debaixo do tapete. Então parece que Deus, quando ele faz isso com Adão, ele tá falando, a tua rebeldia tá varrida para debaixo do tapete. Mas não, mano. Deus tinha falado, se você comer do fruto, você vai morrer. O que Deus fez? Toda a ira dele contra o pecado de Adão foi depositada sobre um cordeiro. Ele transferiu. Ele transferiu a ira dele contra um cordeiro. E a morte que era para Adão foi substituída. A gente chama isso de sacrifício substituto. Foi substituída nesse cordeiro que foi sacrificado. A pele foi retirada e foi colocada sobre Adão, cobrindo a nudez de Adão. Nossa. Entendeu? Sim. Esse processo, a gente vai dizer, o processo de expiação, para ser mais profundo nisso, talvez isso daqui eu não tenha falado em nenhuma aula, mas o processo de expiação, ele é o processo vigente ainda. Porque você não recebeu a glória do corpo que foi prometido. Então, sobre você existe a cobertura da pele do cordeiro. Quando você se apresenta a Deus, você está revestido do cordeiro de Deus. Então, você não está com a sua roupa. Você está com a roupa do cordeiro quando você se apresenta para Deus. E ele não enxerga você, o pecador. Ele enxerga o cordeiro dele quando ele te enxerga. Então, esse processo ainda é vigente até a ressurreição dos mortos, onde a gente vai receber um corpo glorificado. Enquanto isso, o pecado ele foi coberto pelo cordeiro e o processo expiatório ainda é vigente. Top. E aí, Ari, fala alguma coisa aí, tá quietinho hoje. Consigo. No último podcast, o Ariel falou bastante, agora não quer falar nada, galera. Não consigo, cara. Não consigo, mas continuei que eu vou falar. Tem uma parada legal que é assim, a Bíblia ela vai falar de novo sobre esse termo, pisar a cabeça da serpente, em vários outros textos, né, que eles estão associados a isso. Por exemplo, Gênesis 50. Gênesis 50 está falando sobre o cetro de justiça que vai ser colocado sobre Judá. E Judá, sobre ele, vai existir a responsabilidade do reino eterno de Deus, sobre essa família. Por isso que Jesus veio da tribo de Judá. Mas olha o que ele fala para Judá. Que Judá ia ter o cetro de autoridade e ele pisaria os seus inimigos. Sim. Então ele estava fazendo alusão à mesma promessa. E lá no Novo Testamento, toda vez que está falando sobre sujeitar as coisas debaixo dos seus pés, ele está falando sobre o Messias também. Porque é uma alusão é uma referência a essa promessa de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, que fala assim, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. O que ele está falando? Que o reino milenar de Cristo acontece para que Cristo sujeite todas as coisas debaixo dos seus pés, conforme a promessa que foi dada lá em Gênesis no capítulo 3. Ele vai pisar a serpente, ele vai sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. E aí nesse período ele vai fazer isso, e depois que isso acontecer ele entrega o reino a Deus Pai. Então esse texto é 1 Coríntios 15, 24 ao 26. Então a primeira parte é a semente da promessa de Deus. A segunda parte a gente vai dividir ela em 3. Que essa semente ela vai culminar, ela vai se desdobrar posteriormente em Abraão. A gente vai pular Noé porque senão vai ficar muito longo. Mas é mais ou menos assim. Por que Deus preserva Noé? Vou tentar ser bem rápido aqui. Deus preserva Noé e dentre os filhos de Noé, Sem, um dos filhos dele. Por que ele preserva essa galera? Não é porque essa galera tinha fé. Por conta da semente. Só, é por causa da semente de Deus. A semente de Deus, ela passa por Sete, que era um dos filhos de Adão. E da descendência de Sete nasce Noé. E aí a semente estava com Noé. Agora Noé tem 3 filhos. A semente está em Sem. Por isso que o povo de Deus é o povo semita. Então a gente vai ver transitando a semente de Deus entre os povos e a preservação de Deus não pelo ser humano simplesmente, mas pela sua própria promessa. Então aquele trecho que fala assim que Deus é fiel às suas promessas, ou Deus é fiel à sua promessa no singular, é porque Deus realmente preserva a sua promessa acima de qualquer coisa. Então a promessa de Deus está sendo preservada lá no dilúvio. Aí entre os filhos dele tem um filho que é semita, que dá origem ao povo semita. Esse filho que dá origem ao povo semita, nele está a semente de Deus. Então a gente vai vendo esse desdobrar acontecendo durante toda a palavra de Deus. Então é por isso que você falou lá no começo que quando Cristo fala ali em Gênesis 3:15, né? Que é como um diamante com várias facetas, porque durante a Bíblia inteira essa semente ela
tá passando de uma Faceta para outra. isso, de uma forma diferente, como que eu posso dizer agora? De uma visão ocular diferente. É basicamente isso? Isso. Beleza, tá. E a gente vai chegar agora aqui em Abraão, a gente vai entender que ela se desdobra. Esse diamante ele vai para um outro lado. Deus visita Abraão e fala para Abraão assim: Abraão, lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, fala assim: então o Senhor vê Abraão e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e dirige para o lugar que eu te indicarei. Eu farei de você um grande povo, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aquele que, por teu intermédio, abençoarei todos os povos da terra. Ele está falando para Abraão assim, ó. Abraão, é o seguinte, você agora está sendo incumbido de sair desse lugar e de ir para outro lugar. E eu vou mostrar uma outra faceta da minha promessa. Existe uma semente de Deus que virá, mas também existe um território, existe um povo e existe uma bênção. E tudo isso está sendo citado nesse versículo. Então, você vai para o lugar que eu estou te mostrando, um lugar geográfico. Vou te fazer de você uma grande nação, um povo. Abençoarei os que te abençoarem, uma bênção. Qual que é o texto? É Gênesis 2, 12, versículo 1 a 3. Pessoal, eu acho importante vocês estarem ouvindo aí. Não sei se vocês estão indo para o trabalho, indo para a faculdade, para qualquer lugar. Se vocês conseguirem anotar todos esses textos que o André está falando aqui, é importante. Porque depois pode surgir dúvidas, vocês depois podem ligar um ponto com o outro e ver que realmente bate um ponto com o outro e mostra que a Bíblia é uma única história, tá bom? Top, Pedrão. Então vamos lá. Pra gente situar a galera aqui. Primeiro, Deus promete uma semente, ele demonstra essa semente sacrificando um cordeiro. Depois essa semente ela vai para Sete, um dos filhos de Adão. Aí, lá em Sete, para você compreender, né? Primeiro Caim e Abel nascem, né? E aí, lá em Gênesis 4, olha o que acontece. Em Gênesis do capítulo 4, vamos conjecturar que Adão senta com Caim e com Abel e começa a trocar uma ideia falando para eles como que era o jardim antes do pecado. Falando, cara, os frutos de lá eram muito mais doces. Sei lá, eles na frente de uma fogueira, assando marshmallow. Nossa. E eles falando, olha, cara, o fruto era muito mais doce, mas a doçura do jardim era na viração do dia, quando vinha o Senhor, e ele com os olhos cheios de lágrimas contando isso pros filhos dele, tá ligado? E a gente perdeu isso, cara. Mas o Senhor nos deu uma promessa de que do ventre da mãe de vocês viria aquele que pisaria na cabeça da serpente e seria ferido no processo. Aí ele contando isso pros filhos dele, ele fala assim, e não só isso, o pai, ele veio, ele sacrificou um cordeiro, e esse cordeiro ele colocou essa roupa na gente, mostrando pra gente que a gente é pecador, mas mais do que isso, cobrindo a gente para que a gente pudesse se relacionar com ele de novo. E vai funcionar assim. Aí, Caim e Abel vão entregar uma oferta. Caim separa das plantas e leva lá para Deus. O que Abel entrega? Abel vai e entrega um cordeiro, mano. Era como se ele dissesse para Deus, eu sou um pecador, Senhor. Eu também preciso ser coberto para que eu possa me relacionar com o Senhor. E isso é muito doido, porque isso custou a vida dele, né? Mas mesmo que tenha custado a vida dele, ele entendeu, ele compreendeu o evangelho. Então, assim, a gente olha assim, hoje até hoje, eu não entendia qual que era a diferença das ofertas, porque uma agrada e a outra não, né? Uhum. Porque uma tem significado. Exato. O significado, aquela oferta, ela falava mais, mano. O sangue de Abel clama até os dias de hoje. O que é esse clamor? O clamor ele compreendeu, mano. Ele fez isso com compreensão. Quando ele sacrifica aquele cordeiro que era primogênito, ele estava dizendo para Deus, Deus, eu sou um pecador e eu preciso que esse animal morra no meu lugar, cara. Para que eu possa acessar de novo a tua presença. Eu tenho fé de que o Senhor vai mandar pelo ventre da minha mãe ainda um filho que pisará a cabeça da serpente e não terá a mesma condição de pecado que eu tenho. Eu creio nesse cordeiro que o Senhor vai mandar. E por isso eu te dou esse cordeiro. Agora esse cordeiro é teu, Pai. Ele vai ser sacrificado. Então a gente entende que, cara, isso era muito profundo, né, no Antigo Testamento. Como que o sacrifício é preservado? Posteriormente, a gente vai ver que Abel é morto. Deus dá Sete no lugar de Abel. E aí, de Sete, vai vir uma geração chamada de filhos de Deus na Bíblia. Essa geração chamada de filhos de Deus na Bíblia é uma geração que preservou o sacrifício, cara.
Então a gente vai ver que toda a descendência até Noé foi uma descendência que preservou o sacrifício. Essa galera só chegava a Deus, sacrificava e dizia, ó, Deus mandará um cordeiro posterior a esse, e esse cordeiro vai morrer no nosso lugar, vai pisar a cabeça da serpente e ser ferido no meio do processo. Aí a gente chega em Abraão e Deus dá uma promessa para ele de um território, ele dá uma promessa para ele de um povo e de uma bênção. E aí a gente vai ver o desdobrar disso, porque em Gênesis no capítulo 15, que é o próximo trecho que a gente vai ler para a gente compreender essa parte da promessa, em Gênesis capítulo 15, a palavra vai falar que Deus visita Abraão de novo, para reforçar para ele a promessa, porque Deus tinha prometido antes, mas Deus tem que ficar reforçando, porque o cara não tinha, né, ele não era tão incrível quanto a gente pensa, Sim. e não tem muito a ver com ele, tem a ver com o que Deus quer. Aí Deus visita Abraão e fala assim, cara, não vai ser Eliezer o dono da promessa, a promessa não tá com ele, a promessa tá com você mesmo. Eu vou te dar um filho, cara. Eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou fazer um pacto com você aqui, Abraão. Aí o que ele faz nesse pacto? Eles partem animais, tá lá no capítulo 15. Eles colocam em mesas, né? Isso daí você vai estudar na história no Didaquê lá, que eu te falei, nas histórias que vão contar sobre a tradição. Era um cordeiro esse animal que foi partido no meio também? Não, eram pombos, bois. Era uma parada sinistra se você for parar pra pensar, né? Por que esse sacrifício era tão sanguinário, assim? Você matar uma vaca, velho. Cortar no meio. Imagina como que Abraão tava, né? A gente tem a ideia meio romantizada, mas ele devia estar banhado de sangue, cara. E ele devia ver, né, a morte diante dos olhos dele, percebendo a gravidade do pecado que Adão tinha cometido, né? E até desejado que isso fosse resolvido logo, porque animais inocentes estavam morrendo no lugar do ser humano. Sim. E aí eles sacrificam, cortam o animal em dois e colocam metade de um lado, metade do outro. E como que era esse contrato? Não tinha escrita, né? Então era dividido os animais e aqueles que faziam parte do contrato, eles passavam no meio das mesas. E a proposta era, aquele que quebrar o contrato, que não cumprir com a sua parte, esse vai ser cortado no meio como esses animais. E aí quando Abraão vai passar, ele é tomado de um sono. Ele cai e ele vê o Senhor passando no meio das mesas, cara. É como se ele fosse assinar o contrato e dormisse. Dormisse. Como se Deus falasse pra ele assim, eu não tô contando com a tua parte, cara. Vai ser pela graça. Você não pode assinar esse contrato. Você não pode assinar esse contrato. Eu sei que você vai quebrar, mas o meu filho vai ser, o meu cordeiro vai ser partido no teu lugar, porque você também é um pecador. Meu Deus. E aí ele tá olhando Deus passando no meio das mesas e prometendo a ele um território, prometendo a ele uma bênção e um povo. Certo? Beleza até aqui? Acho que é muito importante você ter falado isso, porque acho que grande parte dos cristãos hoje nem conhecem esse texto, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer um voto com Deus, a gente fala, Deus, eu vou conseguir para as nações, eu vou conseguir ser fiel a você com a minha vida e tudo mais. Só que nesse texto é o próprio Deus falando para Abraão, você não vai conseguir fazer o que eu quero fazer. Porque não é sobre você, mas é sobre... Faz o plano dele em cima de pessoas infiéis. Né? Exatamente. Então, é muito bom você ter tocado nesse ponto. Pode continuar. Aí tem um texto em Gálatas que é muito louco, que a galera não associa, que fala assim, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, Abraão foi salvo pela graça e ele creu no Cristo. E fala assim, estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo a ele, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Então vamos falar da bênção primeiro. Qual é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão deriva do Cristo que nasceu de sua descendência. Ele está dizendo, todos os que são da fé, os que creem na promessa de Deus, de que do ventre da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente, será ferido no processo. Esses que creem nisso de todo o seu coração, cara, esses são filhos de Abraão e receberam a bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Jesus vai chamar, e Deus, né, por inspiração que Paulo escreve, vai dizer que o evangelho foi pregado a Abraão. Então o evangelho não é em Mateus, não. O evangelho está sendo pregado em Gênesis para Abraão, falando para eles qual é o evangelho. Abraão, vai vir o do ventre da mulher. Ele não vai abençoar só a sua família,
mas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Lá nos ribeirinhos vai ter gente sendo abençoada pelo que eu tô falando com você aqui, pela minha promessa. Isso é muito louco, né? Querem falar alguma coisa sobre isso? Eu quero só perguntar se a gente vai chegar naquela parte que aponta muito para isso que a gente está falando que Abraão faz. Quando ele está levando o filho dele. Eu não ia falar, mas vamos falar. Porque eu acho que isso fala muito, mano, e aponta muito forte, assim, para essa promessa, né? Então vamos lá. Muito louco, porque Abraão ele também precisava tipificar. O que Deus faz, né, cara? Ele promete para Adão e ele mostra um tipo do que vai acontecer. Aí ele promete para Abraão e ele também vai mostrar esse arquétipo para ele enxergar como que seria. Abraão tem um filho chamado Isaac. Era o filho que eles vão dizer que era o filho da promessa de Deus, não é porque Deus tinha prometido Isaac, mas ele era o filho que carregava a promessa de Deus em si. Jesus era descendente de Isaac, certo? Certo. Então não foi de Ismael que ele veio, né? Foi de Isaac. Então antes ele quis dar um jeito, mas Deus tinha Isaac preparado para receber essa promessa em si. É legal também porque não tem a ver com Sara, né? Porque Sara nem creu no que Deus falou. Ela deu risada e a galera fala assim, se você tiver a mesma fé de Sara, Deus vai te dar a promessa dele. A fé que você ri de Deus, né? A fé que você ri de Deus e não acredita, né? Mas aí Deus deu Isaac na velhice dos dois. E Isaac, já em uma idade que a galera acredita que ele era muito pequeno, mas ele não era muito pequeno, né? Isaac recebe da parte de Deus uma incumbência, mas ela é anunciada a Abraão, falando, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, você vai levar ele para um alto monte, onde eu vou te mostrar, e você vai sacrificar o menino. Aí Abraão pega o seu filho, ele vai andando com esse filho, é muito louco os detalhes, né? A gente vai falar que esses detalhes eles são cruciais para a compreensão de que Abraão tinha mais informações do evangelho do que a gente imagina. Porque o que ele faz? Ele vai levar o menino pro monte e ele coloca a madeira sobre os ombros do menino para que ele carregasse a madeira para o sacrifício. A palavra fala, depois no livro de Isaías, que o Filho de Deus deveria ser sacrificado num madeiro, porque maldito é aquele que é exposto no madeiro. Então ele tinha essa informação de alguma forma. Ele coloca o madeiro sobre as costas de Isaac e Isaac segue ele até um alto monte. Quando ele chega nesse alto monte, no Monte Moriá, depois a galera pesquisa onde que é o Monte Moriá, ao discorrer da Bíblia, mas era o mesmo local da Eira de Araúna, o mesmo local onde a cabeça de Golias foi enterrado, o mesmo local onde Cristo foi crucificado, era o mesmo local. Nossa. E lá naquela pedra, Abraão levanta o cutelo para matar o menino e um anjo brada do céu falando, não faça mal ao menino. Quando ele olha para trás, o que tem atrás de Abraão? Um cordeiro, e esse cordeiro era o cordeiro de Deus. E ele falou, sacrifica esse cordeiro no lugar do teu filho. É como se Abraão quisesse acertar para falar assim, cara, ele chegou, é a hora. E aí falou assim, é isso, mas ainda não. Exatamente. Eu tô te mostrando aqui. Né? E eu acho que isso reforça muito a fé de Abraão, né, cara? Porque aí ele olha de novo aquele símbolo, que Deus tem um cordeiro que vai ser sacrificado, que é a garantia da promessa dele. E ao olhar para esse cordeiro, ele relembra da promessa feita a Adão e relembra do sacrifício feito a Adão para cobrir o pecado de Adão e para que ele pudesse se relacionar de novo com o Senhor, né, mano? Nossa, que top. Minha cabeça tá fazendo um boom de novo aqui. Pela 10ª vez. Aí a promessa ela vai se desdobrando na descendência. Isaac, depois Jacó. Aí Jacó tem 12 filhos. Aí José vai para o Egito. Aí os 12 filhos depois vão para o Egito seguindo José, porque tem uma grande fome em Israel. Aí lá no Egito, esse povo se multiplica por 400 anos. Aí nesses 400 anos eles se tornam milhões de pessoas. E aí a gente entra na parada de Moisés, né? Depois de 430 anos, o tempo entre Abraão e Moisés, a gente vai ler lá em Deuteronômio, no capítulo 4, Moisés começa a receber a lei de Deus. E essa lei de Deus é para institucionalizar o povo de Deus. Lembra que a gente está falando aqui sobre como o povo de Deus vai sendo formado. A gente falou primeiro sobre a bênção de Deus, que ela vai culminar em todas as nações. A gente vai ver o cumprimento dela em Gálatas. Sim. E na gente. E a gente está falando sobre o povo de Deus, como o povo de Deus é formatado. Aí a gente falou sobre a visita de Deus a Abraão. A gente falou aqui, né, uma janela aberta, em aspas, aqui sobre Isaac.
Mas voltando lá a Abraão, Deus prometeu de novo a Abraão, Deus reforçou a promessa a Abraão e Deus cumpriu o que ele falou para Abraão. Abraão, ele recebeu pela graça o que Deus prometeu. Ou seja, Deus prometeu a graça muito antes, cara, de tudo, de qualquer coisa. Abraão não depende de você, depende de mim. Ele passa pelo meio das mesas e ele cumpre, então, o que ele vai falar. Só que lá em Deuteronômio, no capítulo 4, a palavra vai dizer assim, no capítulo 29 também. Se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E aí ele vai dizendo assim, né? Essa parte que é muito legal, cara, pra galera captar aqui, que o Senhor, ele começa a estabelecer como se fosse condições pra galera ficar na terra. E começa a falar assim, ó, vocês vão ter a terra, vocês são um povo e vocês precisam de uma terra, certo? Lembra que a promessa ela tinha 3 camadas. A primeira camada é que era uma bênção, a segunda camada que era um território e a terceira que era um povo. Sim. Aí ele tá falando assim, ó, beleza, Deus prometeu a Abraão uma terra, um povo e uma bênção. Então agora vocês vão entrar na terra, mas vocês precisam me obedecer. Vocês precisam fazer as coisas segundo a minha vontade. Porque se vocês desobedecerem a minha lei, vocês vão perder a terra. Cara, não parece uma contradição? Porque primeiro ele falou que era pela graça. A gente vai falar assim, pô, é pela graça ou não é? Agora ele tá colocando uma condição que era a obediência dessa galera que já tinha se multiplicado, né? Vocês precisam merecer algo assim, né? A gente vai vendo que essa galera se multiplicou, se tornou um povo, Sim. né, que exercia o sacerdócio em determinado nível para o mundo. E esse povo que estava se formatando ali agora ia receber uma terra. E aí Deus está falando para eles, cara, essa terra que vocês vão herdar, que vocês vão pisar nela, vocês precisam me obedecer e fazer tudo conforme a minha vontade, porque senão vocês vão ser entregues aos seus inimigos. Aí o Antigo Testamento é muito legal, porque ele vai discorrer, por exemplo, no livro de Juízes, o povo perdendo a terra todas as vezes por causa de desobediência, mano. Então Deus levantava um juiz, o povo se arrependia, aí o povo vivia bem, se rebelava contra o Senhor, perdia a terra, vinha alguém, subjugava a terra, e isso aconteceu no Antigo Testamento inteiro. Aí a gente vai falar, cara, foi pela graça ou não foi pela graça, cara, o negócio? Foi pela graça. Lembra que a gente tá vendo o diamante aí. Sim, as facetas. As facetas do diamante. Só que aí, a gente vai ver posteriormente a promessa de Deus, ela se desdobrando em um outro nível. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, ele vai dizer que Deus derramaria o Espírito sobre o povo. E aí, quando ele derramar o Espírito sobre o povo, ele ia trocar o coração dessa galera de pedra. Lembra que a lei foi escrita em tábuas de pedra, né? Sim. E ele vai escrever agora a lei na carne, no coração dessas pessoas. E quando ele escrever a lei no coração dessas pessoas, elas não vão mais pecar contra o Senhor e elas não vão perder a terra. Você pode ler lá, eu vou pegar aqui e vou ler junto com vocês, pra gente pegar essa parada aqui e vocês entenderem. Mas no caso, essas leis que ele fala, que escreveu no coração, não são as leis civis que tinham sido escritas na tábua de pedra, certo? As leis civis são diferentes, mas são as leis de Deus e inclusive leis civis. Entendeu? Entendi. Mas vamos lá, eu vou explicar isso aqui certinho para vocês. Lá em Deuteronômio 4 fala assim: E agora, Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando para que vocês cumpram, para que vivam e tomem posse da terra. Lembra que Deus prometeu um território que o Senhor Deus deu a vocês. Nada acrescentem às palavras que lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam o mandamento do Senhor que ordeno a vocês e não perderão a terra. Então, o que Deus fala, né? Então, ele está colocando a lei de Deus escrita em pedras e ele está dando essa ordem ao povo, falando, não desobedeçam a minha lei escrita em pedras, porque senão vocês vão perder a terra. Era uma condição, certo? Sim. Só que lá em Ezequiel 36, 26, a gente vai ler aqui. Vou pegar aqui para vocês. Só um minutinho, gente. Enquanto isso, ó, dá um time aí pra poder organizar os pensamentos, né, mano? Com certeza. É um Vamos lá. bom. Achei. Fala assim: Aspergirei água pura sobre vocês. Vocês ficarão purificados de todas as vossas imundícias e de todos os ídolos eu purificarei vocês. E dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos
e os observeis. O que Deus está falando? Vocês não conseguem obedecer ao Senhor, por isso vocês estão perdendo a terra, certo? Não era esse o motivo pelo qual eles perdiam? Ele fala assim, eu vou colocar um espírito dentro de vocês e agora vocês vão me obedecer. Então agora era o próprio Deus ajudando, ensinando eles a obedecerem. Garantindo que eles vão obedecer. É uma garantia, então. Tá. Então ele está falando assim, vocês não vão perder a terra porque foi pela graça que eu prometi a Abraão. E se foi pela graça que eu prometi a Abraão, agora eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. E vocês vão fazer o que eu ordeno. E olha que louco que ele fala aqui depois. E fareis que andei nos meus estatutos e guardei os meus juízos e os observeis. Então habitarei na terra que eu dei a vocês e aos seus pais, e vocês serão meu povo, e eu serei o vosso Deus. E eu vou livrar vocês de todas as imundícias, e farei chegar o trigo até vocês, e vocês não terão mais fome. O que Deus está falando? Cara, vocês vão ser o meu povo a partir daí, cara. O povo de Deus agora tem a lei escrita no coração e obedece o Senhor não por mérito, não por força, mas pela graça de Deus. Mas obedece o Senhor. E por causa disso, a gente tem uma terra garantida. Nossa. Amém? Então a terra não vai perder, mano. Por quê? Porque ela não é garantida pela nossa força. Ela é garantida pelo Senhor. Sim. Certo? E aí, essa comemoração da lei escrita no Sinai, o nome dela, ela é comemorada 49 dias depois da passagem pelo Rio Vermelho, pelo Mar Vermelho. Então ela é 49 dias depois ela é comemorada e ela é chamada de Dia de Pentecostes. Então no Antigo Testamento, quando a gente vai falar do Dia de Pentecostes, a gente está falando do dia em que a lei foi escrita em tábuas de pedra. A gente ouviu Ezequiel dizendo que as leis não seriam mais escritas em tábuas de pedra, mas escritas em nossos corações. E aí a gente vai abrir em Atos 2 para a gente entender quando isso acontece. Pelo próprio Deus, né? A lei escrita no nosso coração. Exatamente. Agora, né? Muito louco isso, que é Deus cumprindo realmente o que ele falou para Abraão lá, o contrato, né, que ele assinou ali com Abraão. Isso vai estar interligado até Gênesis, cara. Sim. No capítulo 3, no versículo 1. Em Atos, no capítulo 2, a gente tem que lembrar que o Cordeiro já veio. E aí a promessa de que o filho de Eva pisaria a cabeça da serpente, seria ferido no processo, foi cumprido. Com Cristo ali. Com Cristo ali. Ele, né, sozinho, venceu a morte e o pecado. Sim. Ele submeteu a morte e o pecado debaixo de si. Só que ele submeterá eternamente isso. Então, há uma outra faceta dessa promessa que ainda não aconteceu. Eu vou chamar de fé isso. Mas essa faceta da promessa, a gente vê o Cristo veio, ele encarnou. João, quando viu ele, entendeu quem ele era. Ele falou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Sim. E por que ele diz isso, cara? Essa frase não é inventada por João. Ele lembrou de Adão, ele lembrou de Abraão no Monte Moriá, Nossa. ele lembrou dos cordeiros que eram entregues dentro do tabernáculo, dos cordeiros que eram entregues dentro do templo, Ele que apontavam para essa promessa. De toda a promessa ele lembrou. De toda a promessa. Nossa. E aí ele declara, esse é o Cordeiro de Deus, só que olha que louco, ele não fala que espia o pecado do mundo. Espiar é cobrir. Ele fala que tira o pecado do mundo. Aí é propiciação. Ele está falando, ele é o que vai vencer de uma vez por todas o pecado e a morte. E no templo, não terá mais sangue de cordeiros e de bodes, porque eles são insuficientes para perdoar o nosso pecado eternamente. É o cordeiro do Filho puro de Deus, o unigênito de Deus. Vai derramar sangue naquele monte e vai nos redimir do pecado e da morte eternamente. Então ele está falando, declarando isso, quando ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente imagina que é uma frase solta, mas quando a gente conecta a Bíblia inteira, a gente está vendo que não é uma frase solta. João está dizendo isso. E é muito louco ele falar, a ele seguir. Aí os discípulos deixam João. E segue ele, que louco. É o trabalho de João Batista que a gente fala no Mova. Sim. Quando ele aparece, convém que a gente diminui e que ele cresça. Exato. Por quê? Porque não é sobre a gente, cara. Não é sobre os povos serem alcançados. É uma promessa de Deus que vai ser cumprida por Deus. Nós recebemos a honra de fazermos parte de um plano muito maior do que a gente mesmo. Não tem a ver comigo, com os meus desejos, com os meus sonhos, com uma promessa de Deus para mim, mas que Deus vai arrebanhar um povo para si. E ele me deu a honra de ser um amigo dele nesse processo. E de que quando ele apareceu, dizer, ele é o Cordeiro de Deus e é a ele quem vocês devem seguir, porque tem a ver com ele, não comigo. Então isso é muito... Top demais isso. Muito louco. E lá em Atos, no capítulo 2, a palavra fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, chegou o dia de Pentecostes. O que era o Pentecostes? A lei escrita em tábuas de pedra. Os judeus foram comemorar, a lei foi escrita em tábuas de pedra, tá? Os discípulos estavam reunidos dentro do cenáculo,
E o que acontece? Um vento impetuoso desce dos altos céus e línguas como chamas de fogo repousam sobre cada um deles. No dia de Pentecostes, o que Deus estava fazendo? Nos corações agora. Nos corações. No mesmo dia, cara. Deus tem datas que ele marca e que ele cumpre nas datas. A promessa de Ezequiel 36:26 repousa sobre os discípulos. E agora, no entorno, tem mais de 20 nações, 15 nações no entorno. E eles ouvem, o trabalho missionário começa com a descida do Espírito Santo, cara. A galera fala assim, as missões começaram lá nos moravianos. Não, as missões começaram em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles começam a falar noutras línguas. E a galera que estava do lado de fora, me parece um milagre no ouvido, né? Não só na boca. A galera que estava do lado de fora começa a ouvir no seu próprio idioma materno sobre as grandezas de Deus, sobre o quanto Deus era grande. E eles ficam impressionados, falam, cara, esses caras estão bêbados, cara. Só que aí Pedro se levanta e fala assim, nós não estamos bêbados e nem bebemos bebida forte porque é 9 horas da manhã ainda. Mas nós estamos aqui porque Deus está cumprindo uma promessa, a promessa que foi dita pelo profeta Joel nos últimos dias. Aí ele começa a falar, o Espírito descerá sobre toda a carne. Ele está fazendo uma citação porque Joel profetizou a mesma coisa que Ezequiel. Depois vocês leiam Joel capítulo 2. Ele está falando sobre os últimos dias e está falando que o Espírito Santo de Deus ia marcar esse período. Quando começam os últimos dias? Na descida do Espírito Santo sobre os discípulos, cara. Então os últimos dias não é a doutrina da escatologia da grande tribulação. Os últimos dias começam em Atos no capítulo 2, cara. Por quê? Porque o Espírito Santo desce sobre um povo e ele desce fazendo com que esse povo fale a mesma língua, cara. Meu Deus. O que define um povo? Além das características étnicas, né? Idioma. A primeira é o idioma. Aí Deus faz um reverso em Babel, né? Em Babel ele divide e ali ele apacenta, dando um idioma que todo ser humano entende. O idioma daquele que está cheio do Espírito Santo, cara. E a gente viu isso repetindo ao longo da história, né? Sei lá, Azusa. A galera recebe o poder do Espírito Santo, mas eles não recebem para ficar dentro da igreja falando uma coisa que ninguém entende. Os caras receberam um mandarim, Ariel, e foram para a China. E a China hoje, derivada de Azusa, é a segunda igreja que mais cresce no mundo, mano. Vieram pro Brasil também, né? Vieram pro Brasil, Belém do Pará, cara. É a Assembleia... Vingram e o... Assembleia... de Deus do Pará. Do Belém. Do Belém. Então, isso. Eles vieram pra Belém do Pará. E lá em Belém do Pará, é muito louco, a Casa do Pão, né? Eles descem na Casa do Pão. É muito profética essa parada, Deus é muito doida. É muito louco. E aí lá em Belém, desce o Espírito Santo e a gente prova ainda do avivamento que aconteceu em Belém, no Brasil, até hoje. Sim. Na Igreja Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil e muita gente séria dentro do trabalho da Assembleia de Deus, que a gente conhece, inclusive. Sim, é verdade. A gente está olhando para isso e a gente está vendo o desdobrar do poder do Espírito Santo que aconteceu em Atos no capítulo 2 e que foi uma promessa de Deus, cara. Só que é muito louco porque Atos 2 ainda não foi completamente cumprido. Porque o que está dito em Joel é que toda a carne, e toda, no grego é toda, mesmo, a tradução da palavra. O que a gente acredita que é Mateus 24:14? É o cumprimento pleno da promessa de Ezequiel 36:26. A terra será cheia da glória de Deus, cara. O mundo vai ser batizado no Espírito Santo. Caraca. Todos os povos, línguas e nações vão receber um batismo, uma imersão no Espírito Santo, enquanto o sangue dos mártires estiverem sendo derramados nessas nações. Mateus 24:14 serão minhas testemunhas, né? Vocês vão ser minhas testemunhas nos confins da terra. Né? Em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas em Mateus 24, ele está falando assim no versículo 14, que as testemunhas do Senhor, elas vão testemunhar por todo mundo. E essa palavra testemunho é a palavra martírio. Ele está falando, serão minhas testemunhas por todo mundo. Então vai ter gente morrendo em todo mundo. E o sangue dos mártires sempre foi a semente da igreja, de um avivamento. Então a semente do avivamento vai ser, a galera vai reconhecer o martírio como parte da teologia. Eles sairão pelo mundo anunciando o evangelho, vão morrer na mão dos seus perseguidores, mas isso é prazer para Deus, isso é honra para o mártir, e eles compreenderão isso, vão sofrer por causa do nome do Senhor. E quando isso estiver acontecendo no mundo todo, aqui no Brasil, na Ásia, no Oriente Médio, quando isso estiver acontecendo em todo mundo, então o fim está próximo, cara. Então o que a gente acredita? Que é um desdobrar de Atos do capítulo 2.
Atos no capítulo 2 foi um batismo sobre o judeu, cara. Os gentios, eles recebem só em Atos no capítulo 10, né? O primeiro gentio que recebe o Espírito Santo é Cornélio. Mas em Atos no capítulo 2, a gente está vendo o poder de Deus se derramando sobre os judeus. E a gente vai vendo isso se desdobrando posteriormente, e é uma faceta que a gente ainda não provou. A gente chama de um último grande avivamento, que vai ser sinistro, vai ser no mundo inteiro a parada. Vai ser na grande tribulação. Provavelmente na grande tribulação. Mateus 24 é a grande tribulação. É um avivamento, então. É um avivamento que vai estar acontecendo simultâneo à perseguição. Nossa. Então, o martírio acontecendo. O martírio lá no ápice. No ápice. E o avivamento também lá no ápice. E o avivamento lá no ápice. Meu Deus. Então, essa é uma coisa muito doida, assim. A gente não vai ter a morte como perda, mas a gente vai ter a morte como antecipação à mesa do Senhor, tá ligado? Eu acho que esse tempo vai chegar na igreja. Aí, beleza, né? Efésios capítulo 2 vai dizer... Olha que louco esse texto, cara. Eu vou ter que ler aqui pra vocês, porque Efésios é muito sinistro. Efésios capítulo 1, versículo 13. Que fala assim: neles temos a redenção por meio do seu sangue. Perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ele está recitando a promessa feita a Adão, a qual ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Olha o 13 agora. Quando vocês ouviram o Evangelho e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Está falando que é o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo foi uma promessa feita por Deus. E esse batismo do Espírito Santo, ele não serve só para você orar em outro idioma, mas ele é um sinal de que você é o povo de Deus e de que você não vai perder a terra. Nossa. De que ele vai te fazer obedecer o Senhor. É um penhor, né? E aí vai dizer aqui, ó que louco. E diz assim, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Ele está dizendo assim, cara, aqui o Espírito Santo é uma garantia. Ele é a garantia de que você vai fazer a vontade de Deus, mas ele também é a garantia de que Deus vai fazer o que ele prometeu. Deus precisava fazer isso com a gente, mano? Não. Tava falando com o Ariel ontem, né? Sobre quarta-feira a gente teve o estudo de Moisés. E por que que a gente não toca no assunto de, por que que Deus não faz, tipo, só um estalar de dedos e tira o povo do Egito, né? Então eu tava conversando com você ontem, Ari, acho que você vai lembrar, que é justamente isso. Por que que Deus não faz a vontade dele de uma vez logo, sabe? Por que que ele não já, beleza, Adão errou, então eu vou matar um cordeiro aqui no lugar dele logo e acabou, pronto, vamos viver felizes para sempre todo mundo, se multiplique, vamos ser um povo feliz, amável, eu não preciso fazer vocês sofrerem, eu não preciso de nada disso. Mas eu acho que é justamente, eu não sei se ele vai tocar nesse assunto, o André, mas é basicamente isso, tipo, querendo amadurecer o povo também, não sei, como eu falei, não sei se ele vai tocar nesse assunto, mas eu acho que isso é extremamente importante pensar dessa forma. Por que que Deus não só estralou os dedos e falou, pronto, agora vamos ser felizes, já matei um cordeiro, vamos ser todos felizes? É que nem quando você olha pro deserto, pro povo do deserto, né? A gente tava tendo essa aula e aí a gente viu que o espaço físico que o povo do deserto tinha para chegar na Terra Prometida, para chegar no seu destino, eram 11 dias o tempo, né? Sim. Eles demorariam para chegar. E eles demoram 40 anos, mano. Precisa, Deus precisava disso? Acho que a pergunta do André cabe muito bem nisso. Exatamente. Né? Deus precisava disso? Isso pra mim foi uma novidade, que até hoje eu não sabia, loucura, mano. velho. Se alguém tá ouvindo isso, sabia disso, Deixa nos comentários. deixa nos comentários, que pra mim foi loucura, mano. Cara, era só 11 dias, mano, e chegava. Só que aí é um propósito maior, mano. E aí ele fala assim, não vai valer a pena os 40 anos no deserto. E a gente sempre olha pros 40 anos com uma forma ruim, né? De falar assim, putz, mano, por quê? Poderia chegar mais cedo, poderia estar desfrutando da Terra Prometida mais rápido. Eu tô rindo aqui porque Você tá eu tô lembrando do kit do Limino pra Marajó, mano. Eu acho que eu não sei quanto tempo eles Mano, isso faz muito demoraram, sentido. tá ligado? Então eu acho que eu penso que os judeus chegariam antes do que eles Vamos em lá, Marajó. quanto tempo mano. a gente demora de avião pra Marajó? 3 horas.
O Kito e o Liminha demoraram 8 dias, mano. Foram de carro, né? Rodaram o Brasil inteiro. Foi tipo isso. Bom, acho que Então, pode continuar. Deus precisava? Deus não precisava, mas a gente precisa. A gente precisa como Abraão, pô. Que Sim. Deus sempre lembrava da promessa dele. Então, todas as vezes que a gente acreditar em alguma coisa diferente disso, o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia que a gente vai voltar pro trilho, que ele prometeu e ele vai cumprir. Deus não precisa disso, mas a gente precisa, cara. Sim. E porque a gente precisa, ele nos deu o Espírito Santo para nos lembrar, não de vez em quando, cara, mas ele vai estar com a gente todos os dias, lembrando a gente de que Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu, cara. Nossa. Então, assim, é de que ele escreveu a lei no nosso coração. Então, ele escreveu, cara. Por quê? Porque o Espírito Santo tá aqui. Então tudo, André, tudo tem a ver com a palavra de Deus. Com o que ele falou lá no Éden. Tudo, mano. Nossa, que louco. Tudo. Nossa. Então, assim, a gente vai vendo que o desdobrar Deus fala uma frasezinha lá no começo, em Gênesis 3, 15 e 16. Mas essa mesma promessa, ela vai se desdobrando, cara. E aí a gente vai olhar agora, por exemplo, um lance que a gente pode fazer depois, até um podcast sobre isso, porque Sim. não vai ter essa aula. Que em Hebreus 10, 35, Deus fala assim para um povo: olha, não abandonem a confiança que uma vez vocês tiveram. E ele fala assim: porque aquele que vem virá e não tardará. O meu justo viverá por meio dessa fé. Qual fé? Daquele que vem virá e não tardará. Daquele que vem virá e não tardará. Então o que ele está dizendo ali? Que fé é uma, mano. Porque Efésios vai dizer isso: que há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não existe mais de uma fé. A fé é uma. Hebreus 10, 35 até Hebreus 11, versículo 1. Vai dizer que fé é acreditar que aquele que vem virá e não tardará. Então, fé pra gente, a fé que nos salva é a mesma fé que salvou Abraão, pô. E é importante falar que essa palavra fé tá ligada a Gênesis 15. Tá ligado a Gênesis 15. A fé de Gênesis 3,15. Por quê? Porque a galera teve que acreditar, pô, que viria o Filho de Deus. E no que a gente tem que acreditar? Que o Filho de Deus virá. Sim. Ele veio, morreu em uma cruz. Resolveu o pecado do problema e da morte, mas ele virá e governará sobre toda a nação de Sião. Sairá o governo e justiça para o mundo. Zacarias capítulo 10, cara. Então isso está latente no nosso coração. A gente sabe que o rei vem, a gente prepara o caminho para o Senhor, porque é um rei vindo. A missão, ela nasce aonde, Pedro? Ela nasce aonde, pô? Ela nasce na consciência de que Jesus vai voltar. Então. Se Jesus vai voltar, qual que é a nossa posição? Preparar o caminho para o Senhor. Porque o rei vem, cara. E João Batista anunciava: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Cara, total. Qual que é o nosso anúncio? Jesus vem reinar, pô. E se ele vem reinar, existe uma necessidade de arrependimento aqui na terra, porque quando ele vier governar sobre nós, esse governo, ele não vai ser mais um cordeirinho. Ele vai ser um leão carregando o cetro de justiça na sua mão, cara. Só que, mano, aí eu penso numa parada muito assim, né? A cabeça começa a girar aqui. Mas então, assim, vendo como a Bíblia traz as histórias, mano, sempre aponta para um lugar. E isso deve ser imitado por nós, mano. Por quê? Eu vou lá, eu posso ler a passagem de Jesus curando uma pessoa? Posso. Mas em qual contexto, mano? Qual a mensagem? Em uma única só mensagem. Então e aí uma outra coisa, né? Saber as estações. Porque assim, é muito louco porque quando você está falando que João Batista ele fala: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele tá acertando, porque ele fala assim: cara, esse é o tempo, ele é o verdadeiro cordeiro. Ele fala assim, não é uma mensagem bonita, ele fala: cara, não, é necessário. Ele fala: não, essa é a mensagem, porque se o cordeiro tira o pecado do mundo, a gente tem um caminho para isso, que é o caminho do arrependimento. Então não é qualquer mensagem. Eu vou numa igreja pregar, eu vou pegar um texto aqui que parece ser bom. Na verdade, cara, o que é aquela mensagem? É uma coisa só. Sim. Então, o que você lê na Bíblia, o que você pegar, tá falando de uma coisa só, né, mano? Muito louco isso, né, velho? Muito louco, mano. Pegar isso é importantíssimo. Aí eu vou pegar alguns textos aqui pra gente entender essa parada, né, mano? Que o espírito da promessa, ele é atuante desde a antiguidade, que a fé, ela permanece sobre nós e foi a mesma fé que Abraão teve, porque a gente crê que Cristo virá e é a mesma promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 1. E parece uma loucura, né? A gente fala assim, Jesus virá dos altos céus,
todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Como que vai ser isso, né? Ele vai vir montado no seu cavalo, aplicando justiça sobre a terra. Selos vão se abrir dos altos céus e juízos vão ser derramados sobre a terra. A gente vai olhando pra tudo isso e a gente vai falando, cara, isso daqui é muito louco, velho. Com certeza, você tá Né? falando, eu tô imaginando a Netflix entrando na minha cabeça. Show de Pixel, mano. Exatamente. Ressurreição dos mortos, mano. Pô, a ressurreição dos mortos, o trono branco lá de Apocalipse 20, fala que o mar dará os seus mortos, cara, trará os seus mortos de volta. Imagina essa parada, os mortos saindo da água pra ser julgado, cara. Meu Deus. A terra, mano, a galera sendo formatada de novo, a glorificação do corpo é sinistra, mano. Você imagina, você vai estar morto, um pó debaixo da terra, porque você vai voltar pro pó. Começa a se formar. Começa a se formar, cara, de novo. É a visão de Ezequiel, né? 37 lá do exército. Vários os outros né? Imagina essa parada acontecendo, mano. Meu Que Deus. loucura, a ressurreição dos mortos. A gente vai olhar pra tudo isso e a gente vai dizer, isso é uma loucura, pô. Agora você imagina pra Abraão acreditar também, porque agora já aconteceu a crucificação. Pra gente é mais fácil acreditar no que aconteceu. Tá escrito, pô. O livro de Mateus é o manuscrito mais confiável do mundo, mano. Então isso é a galera da crítica textual que diz, mano, não sou eu. A gente vai ler o livro de Mateus, tá falando sobre a crucificação de Cristo, a ressurreição dele. Tem historiador que falou disso. Então assim, é só você ser inteligente, você acredita que Cristo veio. A gente acreditar no retorno dele é uma dificuldade, tanto que a igreja esqueceu disso. A gente quer viver o agora, a gente não vive por algo maior no nosso futuro. Isso é um problema. Por quê é um problema? Porque um cara que quer ser um doutor, ele precisa estudar para isso, para ser um doutor. Ele vai se preparar para ser um doutor. Agora, um cara que não sabe como que Jesus vai voltar, se vai voltar, se é físico, se volta quando a gente morre, se os céus se abrem mesmo. A gente entende que a igreja ela despreza o final. E por isso ela vive de qualquer jeito. Jesus Cristo vai voltar, cara. Essa é a nossa fé. Aquele que vem virá e não tardará. O meu justo não vive por outra fé senão essa. Então a fé que a gente vive não é que a gente vai ter um carro bom, uma casa boa, que a igreja vai crescer, que tudo vai dar certo. A fé que a gente vive é Jesus Cristo vai voltar. É a única fé que está dentro da gente. Que acho que, entrando nisso que você falou, para concluir, para a galera entender melhor, talvez, a igreja se perdeu no materialismo, né? Tipo, a gente quer as coisas daqui e acabou. Independente se a gente fala, não, mas eu amo a volta de Jesus, mas a partir do momento em que a gente corre para conquistar as coisas daqui, a gente está amando muito mais o materialismo do que a própria volta de Cristo. Então, acho que para ajudar assim, a contextualizar, acho que cairia bem isso. Aí Galatas 3, 6 ao 9 fala assim como Abraão creu em Deus, aqui Abraão teve fé e recebeu justiça da parte de Deus, os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé todos os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O que ele está falando? Fé. Abraão creu, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Como que a gente crê? O gentil está falando aqui. O que tem fé? Aquele que vem virá e não tardará. A gente está falando a mesma coisa que ele. Mesmo idioma. É o mesmo idioma, é a mesma palavra, mano. Porque a gente é o mesmo povo. Entendeu? O outro texto aqui, Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé. A promessa vem pela fé. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé, a mesma fé que Abraão teve, e ele é o pai de todos nós. Ele está dizendo assim, cara, Abraão teve uma fé, e você tem a mesma fé que te coloca no mesmo lugar que Abraão. A mesma promessa que foi feita a ele é replicada a você, e a mesma garantia que foi dada a ele é garantida a você. E agora tem uma parte muito louca aqui que a galera acredita. Então vamos lá, Abraão viveu a promessa? Acho que passou por ele, né? Mas ele viveu a promessa, não. sim, o cumprimento dela? Não, cumprimento não. Vamos lá. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder de gerar um filho. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Isso aqui é muito louco porque está falando assim, não tem a ver com a fé de Sara, mano. Tem a ver com a promessa de Deus. Deus prometeu e Deus cumpriu. Aí tá falando, Sara falou, Deus é fiel, pô. Aí porque ela creu na fidelidade de Deus, não na sua capacidade, ela recebeu a capacidade de gerar, né, a promessa de Deus. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia na praia do mar. Todos esses ainda viveram pela fé. Qual fé, mano?
Quando tá falando de fé, tá falando da mesma fé. E morreram sem receber o que tinha prometido. Viram-nas de longe e as saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque ele preparou essa cidade. Esse texto é muito louco. Que é muito louco, né? Porque tem uma música, né? A gente vai cantar ela pra galera. Já ouviu essa música? Não morrer. Eu tenho uma pergunta sobre essa Antes música. da promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus. Vamos juntos. Não morre, não. Eles estão fazendo No a caso, versão morre. Eu deles tenho uma aqui. pergunta só. No caso, morre. Acho que só tem um cara que pode falar isso, né? Enoque. É só Enoque, eu acho. Enoque pode cantar essa Elias, música. Agora, Enoque não. Abraão não viveu a promessa de Deus, pô. Em Atos, no capítulo 7, na pregação de Estevão, Estevão fala assim pra galera. Fala, é o seguinte, vocês estão falando que essa terra aqui é a terra santa? Vocês estão achando que a terra é essa? A terra não é essa, cara. Abraão não teve um pedaço da terra do tamanho do seu próprio pé para pisar. Abraão morreu como um peregrino. A palavra vai dizer no livro de Hebreus ainda que Abraão, ele fala assim, ó, que Abraão, ele não aguardava aqui aquilo que Deus havia prometido, mas ele aguardava a cidade cujo arquiteto e construtor é o Senhor. Então Abraão não esperava nada aqui, pô. A terra que Deus prometeu não é aqui. Não é a casa própria, mano. Então quando Deus fala assim pra Abraão, como que é o texto? Que você leu até pra mim esses dias? Sai da sua parentela, né? Hebreus 12, Gênesis 12. E vai pra terra onde eu te mostrarei. Não era essa terra que eu queria mostrar pra Abraão. Não. Era a terra da eternidade. Exatamente. E Meu olha o que Deus. fala aqui o texto, ó. Tô aprendendo agora isso também. Olha o que fala aqui o texto. Fala assim, ó. Assim, daquele homem sem vitalidade, originário nossos descendentes são tão numerosos como as estrelas dos céus, tão incontáveis quanto a areia da praia do mar. Todos esses ainda viveram pela fé, morreram sem receber o que havia sido prometido. O que foi prometido? Um povo, uma terra e uma bênção. Todas as nações são benditas hoje? Não, pô. Elas serão quando o governo da semente for estabelecido. Entendeu? Aí vai se cumprir todas as promessas. Aí a terra que foi prometida a Abraão será dada ao povo dele. Nenhuma. Vamos lá, aí o texto fala assim, ó. Eles viram-nas de longe. Abraão viu a terra? Eles viram-nas de longe e a saudaram. O Senhor mostrou para eles de longe. Meu Deus. Ele viu a cruz, ele viu a Nova Jerusalém, saudou ela e falou assim, eu vivi para isso daí e eu sei que vai chegar a minha hora. Eles morreram nessa fé, mano. E aí fala assim, todos eles morreram nessa fé. Todos eles morreram acreditando. Todos eles morreram falando, aquele que vem virá e não tardará. E eu sei que é difícil, né? Para Abraão foi difícil ver a cruz, Deus encarnando e morrendo e sangrando. Cara, deve ter sido um absurdo. Isaías, né, vendo isso acontecendo, mas os caras falarem, não era Deus mesmo. Javé encarnou, né, e de maneira profética eles enxergaram isso. Mas aí, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 6, pra gente terminar, fala assim, então eu vi um novo céu e uma nova terra, o cumprimento da promessa. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ele estava falando como era o lugar que Deus tinha prometido. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Ela descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que dizia, agora o tabernáculo de Deus está de novo entre os homens, dos quais ele viverá e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, porque ela foi submetida aos pés de Jesus. Nem tristeza, porque foi submetido aos pés de Jesus. Nem choro, nem dor, pois a ordem antiga já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sabe o que ele estava dizendo aqui? No grego, está falando assim, eu sou o que está em Gênesis e em Apocalipse. Nossa.
Que louco. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou a primeira promessa e eu sou o cumprimento dela. Caraca. Eu sou o autor da fé, mas eu sou o consumador da fé. E olha que louco, ele termina falando assim: e quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. Então, como que termina, né, a Bíblia? A Bíblia ela termina assim, Pedrão. Gênesis começa com um lugar, com um jardim. A Bíblia termina com uma cidade. No jardim tinha um casal, Adão e Eva. No Éden tinha esse casal. E na cidade santa também tem um casal, a igreja e o seu noivo. A presença de Deus foi tirada por causa do pecado. Mas o que tem na Nova Jerusalém? A presença de Deus foi devolvida, cara, eternamente. A morte entrou por um caminho, mas o que está lá no livro que a gente acabou de ler? A morte saiu por todos os caminhos, ela não existe mais. Então tudo o que aconteceu por conta do pecado, a gente vai ler no livro de Apocalipse a resolução disso, o final da história. Cara, eu sei que a galera gosta de pregar sobre Raabe e dizer que Raabe é um fim em si, porque ela protegeu e deu alimento para os espias, né, Raabe lá no livro de Josué. Sim. Que isso tem a ver com a fé dela. Mas não, pô, não tem a ver com a fé dela. É porque Deus estava colocando na genealogia do Cristo uma prostituta, mano. E a semente estava em Raabe. Então havia um interesse muito maior do que em Raabe proteger os espias, mas o interesse do próprio Deus colocá-la na rota de colisão daquilo que Deus estava fazendo, cara. A gente vai ler o livro de Josué, a gente vai falar assim, poxa, por que ele conquistou a cidade de Jericó? Cara, a cidade de Jericó foi antro do Messias e tem um plano escatológico para Jericó. Então tudo que foi conquistado, apontado na Bíblia, está falando sobre o Cristo, mano. Sobre o Jesus Cristo, ou em tipologias, ou em apontamentos proféticos, e não tem a ver com a gente. Então é muito triste quando a galera vai pegar, sei lá, a gente está no ano de Josué hoje, esse ano. E a gente vai ser Josué, cara. A gente vai ser sacerdote como Josué, a gente vai conquistar como Josué, e a gente vai ser Josué esse ano. Cara, Deus não quer que você seja Josué. Deus quer que você creia que há um plano muito maior e que Deus te chama pelo teu nome, cara, para você ser você dentro desse plano. E se assemelhar não a Josué. Josué precisava de Cristo, pô. Josué só fez o que fez porque ele cria numa promessa superior a dele. Superior a quem ele é. Aí alguém pode perguntar, mas Israel, aquele lugar, aquele metro quadrado, é o lugar que Deus vai dar? A Nova Jerusalém ela vai descer em Sião, pô. O governo virá de Sião, a Nova Jerusalém desce em Sião. Então vai ser naquele ambiente ali. Só não sabe onde é que é Sião, lá, né, direito. Tem algumas discussões. Mas ele vem em Sião, mano. Então aquele metro quadrado tem uma guerra gigantesca até hoje, porque a galera tá acreditando que é aquele metro quadrado físico ali. Mas não é, cara. Deus tem uma promessa superior, que é muito além do que aquela e que ela é impossível de alguém parar o que Deus vai fazer. Né? Deus vai entregar essa terra ao Messias, o Messias vai governar sobre todas as nações, justiça vai derivar lá do Monte Sião, e essa é a promessa de Deus, cara. Ela vai se desdobrando ao longo da história, mas a Bíblia conta uma história só. Então o Apocalipse é a resolução de Gênesis, mano. E tudo que acontece no meio do caminho, por exemplo, cara, juízes. Voltando aqui para falar juízes. Sim. Por que Deus levantava juízes e esses juízes caíam? O povo clamava por um juiz justo. E não tinha E ninguém não tinha. justo. Só que Deus falava assim, por meio disso, um dia virá um juiz justo. Aí depois Deus levanta reis. O que aconteceu com os reis? Caíam. Também. Existia um clamor do coração da galera que era, quando vai se levantar o rei justo? Então, Os discípulos aguardavam o Messias. o Messias que ia dominar Roma. Quando virá o reino do Senhor Jesus, cara. Então tudo isso são clamores e estímulos para a nossa fé. Aquele que vem virá e não tardará. Entendeu? Essa foi a primeira fé. Quando Deus fala assim para Adão, cara, vai do ventre da mulher vai sair aquele que vai pisar a cabeça da serpente será ferido no processo. No que Adão creu de maneira prática? Aquele que vem virá e não tardará. Entendeu? Então sempre foi essa a fé. E tá lá em Hebreus 10:35, né? Quer falar alguma coisa? Porque Eu eu não sei nem o que falar. falar. Eu acho que foi muito completo tudo isso que foi dito, assim. Por mais que a gente já teve esse contato com isso, eu e você, Ari, eu falo.
mesmo assim teve muitas novidades aqui pra gente. Principalmente a questão que você falou do Alfa e do Ômega lá, que é no hebraico, né? É grego. No grego é Cristo falando, eu estou em Gênesis e em Apocalipse, isso pra mim é novo também. Acho que pra galera que ouviu isso também é extremamente importante. Talvez algumas pessoas já tiveram contato com essa teologia da promessa, mas eu tenho certeza que a forma que foi dita aqui, até nós que estamos aqui, né, Ari, e você, estamos sendo ouvintes aqui também. Sim, total. Tentamos conversar, mas é melhor ser ouvinte nisso, porque acho que a gente aprende mais. E essa mesa é rica por isso, porque a gente sabe escutar o outro, sabe aprender também. Enfim, acho que a galera de casa aprendeu muito mais também. E o que tiver para compartilhar o pessoal de casa, acho que pode deixar no comentário também, ou mandar aí no nosso grupo do WhatsApp. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Acho que isso daqui muda o jeito de ler a Bíblia, né, mano? É. Muda o jeito de ler a Bíblia. Então, se ler nessa ótica aqui, se eu pudesse dar uma dica pra galera, é ler a Bíblia de novo depois desse podcast. Porque depois você vai ler, mano, fica muito claro, velho. Com certeza. Fica muito claro. É verdade. Eu acho que é isso. Quando você tem contato com essa teologia, eu até faço algumas perguntas que é por que você considera essa teologia mais correta, ou quando você começou a ligar esses pontos, mas eu acho que nem precisa. Acho que a resposta para essas duas perguntas é isso. Depois que teve contato com a teologia da promessa, lê a Bíblia olhando de outra forma, né? Olhando realmente para a promessa lá de Gênesis 3:15 e em todos os outros livros, em todos os outros 66 livros ali. Acho que é isso. E aí, É isso. Não, cara, pra mim, é que nem você falou, né? Cada aula, cada vez que a gente escuta, fica mais claro, né? E aí a gente começa a ter pontos que a gente não tinha antes. E pra mim é só mais uma forma de a gente aprender a ler a Bíblia de uma forma correta, né? Sim. E é importante a gente saber não só pra gente ler, né, cara? Pra gente pegar o Evangelho. Então o Evangelho é uma coisa só. E aí é muito louco porque quando você vai pregar o Evangelho, cara, você vai numa linha só. Você consegue ser mais objetivo, né? Não sai misturando tudo, né? Então você não mistura nada. Então, pra mim, já é muito louco, porque você vai falando assim, caramba, mano, todo mundo tinha um coração que esperava o retorno dele, Sim. né? O mesmo povo, né? O mesmo povo, cara. Falando a mesma língua. Falando a mesma língua e um dia a gente vai estar junto. Pode crer. É doideira isso aí. Bom, Por acabou, gente. Acabou, né, mano? Ficar as reflexões, tipo assim, né? Eu não sei nem como terminar isso aqui. Aonde tem mais um filho de Deus, né? Que a gente pode falar dessa fé pra ele, do evangelho pra ele. E revelar isso pra ele, né? Pro filho de Deus a gente revela o evangelho, né? E aí a pessoa, cara, você pensar assim, acho que foi por meio dos ribeirinhos lá. Cara, você fala assim, mano, tem gente aqui que tem a mesma fé que Abraão teve. É muito divino isso, né? Isso é muito divino. Quando você anuncia para um pequenino, ele recebe essa fé, cara. Você fala, cara, é a mesma lá. Aí você tem um grau de importância do que você tá fazendo, né? Sim, da honra do que você tá fazendo. Você tá arrebanhando um pouco de Deus, né, mano? Chama a gente de pastores pra isso, né? Que a gente tá arrebanhando as ovelhas dele. Sim. Pesado. Bom, acho que é isso, galera. Vocês que ouviram aí, vocês que acham que, como eu falei, já teve contato com a teologia da promessa e quer comentar alguma coisa aqui, agregar algo que a gente acabou não comentando ou algo que marcou você muito, coloca nos comentários aí. E se você conhece alguém que tem uma teologia hoje totalmente desajustada ou que precisa conhecer essa teologia da promessa, compartilhe esse vídeo aqui para essa pessoa, entendeu? Compartilha nas suas redes sociais também. Como o André falou no começo do vídeo, a ideia do podcast é justamente continuar assim, alguns assuntos que a gente não trata dentro da nossa escola de missões, que é o MOVA, tá bom? Então a gente faz aqui esse podcast aberto para todo mundo. Então, por favor, ajuda a gente no nosso trabalho, que também é uma forma de fazer um trabalho missionário também através das redes sociais também, tá bom? Então, curte aí, compartilha, manda para todo mundo que você conhece e tamo junto, galera. Beijão, tamo junto. Querem se despedir do pessoal aqui? Beijão, pessoal. A próxima a gente fala sobre fé? Sobre fé, pode A ser? gente fala sobre fé. Sobre fé. É só uma fé, não é? Deixa quieto. Tchau, pessoal. Falou.